muito bem. Assim é que eu gosto de ver. Bem-vindos a esta reunião de oração. Há uma frase que o irmão Vítor diz sempre que este é o tipo de reunião que ele gosta mais. E eu não sei se é o tipo de reunião que eu gosto mais, eu sei é que é o momento que eu gosto mais. Acho que é sobretudo o momento que nós passamos uns com os outros e com Deus. E é sempre bom podermos estar juntos. Vamos nos levantar, vamos colocar de pé, vamos cantar as estrofes do hino número 123. 123. O amor de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, encontramos-nos aqui esta noite, esta tarde, porque sentimos a necessidade de estar cada vez mais perto de Ti. Tu sabes bem, Senhor, os problemas, as dificuldades que nos assolam, todas as coisas que contribuem para que nos afastemos de Ti. E estamos aqui, Senhor, esta tarde como à procura de um antídoto, Senhor, à procura de algo que nos aproxime cada vez mais de Ti.
Quero-te pedir que tu possas enviar o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, que ele possa estar no nosso meio, que nós possamos honrar e glorificar o teu nome, que nós possamos ouvir a tua palavra, que nós possamos orar uns pelos outros, mas sobretudo, Senhor, que nós possamos viver este momento como uma família espiritual. É isso que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Eu gostaria de partilhar convosco uma curta história que se passou comigo. Durante os meus anos em Colões, como estudante de teologia, nós tínhamos o hábito de termos reuniões uma vez por semana que não se enquadravam especificamente com uma aula específica, eram temas livres, mas que era ou bíblico ou então relacionado com a igreja ou exemplos de fé. E nós tivemos, numa das semanas, alguém que nos veio contar, alguém que fazia parte, tinha conhecido muito bem e tinha entrevistado mesmo, um adventista que durante a Segunda Guerra Mundial foi responsável por... era um... Como é que se chama? Esquece-me o nome em português, mas era um grupo de pessoas que ajudavam os judeus a escapar dos nazis. Isto durante a Segunda Guerra Mundial. Eles escapavam-se ali perto da escola, porque a escola era logo ao lado da Suíça e a Suíça era neutra. Naquela altura era um dos países para os quais eles podiam fugir. E eu lembro-me que quando nós tivemos então essa pessoa que tinha escrito a biografia dessa pessoa adventista, como é que ele tinha conseguido organizar, quais tinham sido as peripécias e tudo mais, e no final nós tínhamos sempre a ocasião de colocar perguntas. E houve um colega meu que colocou a pergunta seguinte, que eu achei uma pergunta interessante, em que ele disse: olha, você que conheceu esse senhor que organizou isso tudo, ou foi um dos que organizou, eu imagino que durante esse período ele teve uma vida muito forte de oração, que ele passou esses anos todos de joelhos, porque eu não sei como é que ele teria sido capaz de fazer isso de outra maneira. E depois, ainda melhor do que a pergunta, foi a resposta daquele autor, não é? Que também era adventista e que tinha conhecido, tinha entrevistado, tinha não só falado com esse senhor, mas também com a família e com outras pessoas. E ele disse: e eu não sei se a oração dele, se a vida de oração mudou antes e depois. O que eu posso garantir é que quando nós fazemos a vontade de Deus, isso é a nossa oração. Quando nós fazemos a vontade de Deus, isso é a nossa oração. Eu gostaria de vos ler o Salmo 1, que eu acho que retrata muito bem esta noção que se nós realmente estamos a fazer a vontade de Deus, devemos confiar em Deus, porque certamente Ele fará o melhor para todos nós. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma vida feita segundo os princípios de Deus é uma oração. É uma oração que nós podemos fazer. E com esta introdução eu gostaria de dar a oportunidade a cada um de nós também de poder partilhar um motivo de agradecimento, talvez testemunhar em alguns instantes alguma coisa que queiram partilhar em relação a um agradecimento, como eu mencionei, ou se tiver pedidos também é a ocasião de o fazer. Por isso sintam-se à vontade. Não sei se há alguém que gostaria de apresentar um motivo de agradecimento, um pedido. Aqui a Joana e depois o irmão Vitor. Eu quero agradecer mais uma vez pelo meu pai estar bem, né? Deus tem sido muito misericordioso comigo, com a minha família, em especial. Meu pai tem uma vida totalmente desequilibrada, já pedi oração aqui para ele outras vezes, de vícios e tudo mais. E esse choque que
que ele teve e também me chocou muito a mim, não é? Porque não estava à espera. Acho que ajudou de alguma forma ele pensar um pouco, né, na sua vida. E agora ele está bem, está sem dor, está em casa, está só esperando para fazer alguns outros exames para então ver se realmente vai ser necessária a cirurgia ou não. Mas eu agradeço a Deus porque Deus tem sido muito bom e misericordioso mesmo quando a gente anda totalmente fora dos seus caminhos. E eu acredito que Deus tem um plano para a vida do meu pai. Eu tenho orado por ele já há muito tempo e eu acredito que ainda vou ver o meu pai se entregar a Deus. Essa Amém. é a minha esperança. Olha, então se calhar vamos orar, então agradecer e orar também já pelo teu pai, que isto possa ser uma ocasião de Deus às vezes trabalha devagarinho, mas Ele trabalha sempre, não é? Às vezes a E que conversão possa leva ser. mais tempo do que o que a gente quer, não é? Mais tempo do que a gente espera. E aproveito para fazer outro pedido, que foi a Analícia que pediu. O Celso está com febre, então falei a vir para a igreja, ela me mandou mensagem de uma hora dizendo que já não era para me passar lá porque o menino está com febre, então que a gente possa orar por Vamos orar Celcinho. pelo Celcinho. Irmão Vítor? É uma irmã que é de Espírito Santo, Brasil. Ela esteve a passar aqui férias há uns meses atrás e veio aqui à igreja e pronto, eu fiquei com o contacto. Ela também de vez em quando manda uma mensagem e sabe que a gente se reúne aqui à terça-feira. Ela de vez em quando, como o horário é diferenciado de lá, ela tem tempo às vezes ver a reunião, outras vezes ao sábado ver. Claro. Portanto, ela está em contacto com a Igreja de Albufeira. Porquê? Porque ela tem cá uma filha, um genro e uma netinha. E então ela hoje, fui ao curso e vi que tinha lá um pedido. Ela a pedir-me para nós orarmos pelo genro, que é o... eu esqueço-me o nome. Eu sei que a filha é Tamires, a netinha é Isabela e o genro é Erimis. Ok. Portanto, então ela pede para eles são ela, filha, é adventista também, mas eu infelizmente nunca a vi aqui. Ela mora lá para o Val de Parda, lá para esse lado, não tem transporte, é sempre um problema. Mas não é por causa do transporte, ainda não. Pronto, eu já me dispus também a passar lá e trazer. E então ela pede para que haja também uma mudança de mentalidade, porque quanto menos a gente vem à igreja, menos apetece. E naturalmente é o que está a acontecer com aquela família. Claro. Entre outros problemas que eles têm, claro. Claro. Vamos então orar por esta família. Erimis, não? Eu não percebi. Erimis? Não. Sem H, Erimis. É Erimis. Assim? Sim, o M, é um M, em vez do M. Erimis. Ah. Ok. Ah. E a pequeninha era a Isabela, não é? A Isabela. Tá, e família. Sim, e Pronto. família depois. Está bem. Também já chega. Não sei se há mais algum pedido que gostariam de colocar. Sim, Márcio? Queria que orasse para a minha esposa, que ela tem um cheio de dores na perna esquerda, musculação, músculo, que ela tem quebras. Ela agora tem tido essas dores, não sabe o que é que tem. Vamos então. Se puderem orar por ela, agradeço. Vamos orar, sim, vamos orar. Mais algum pedido que gostariam de fazer ou agradecimento que queiram partilhar? Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, mesmo sem percorrer, mas consegui, um bocadinho tarde, mas conseguimos chegar. Amém. E quero pedir que oramos também pela Ana, para que ela entre na universidade, para ela conseguir entrar. Também pelos exames de Paulinho, foi fazer os últimos para fazer. Vamos orar então. Por todas as coisas. Vamos orar por esses pedidos e esse agradecimento. Eu gostaria de aproveitar de também fazer um pedido. Gostaria que nós pudéssemos orar pela Dalgisa. Não sei se vocês estão a ver quem é. Ela já veio muitas vezes. Ultimamente ela não tem podido vir. Eu tenho tentado manter contacto com ela, convidá-la a vir, porque normalmente era comigo que ela vinha, mas por causa do trabalho ela chega normalmente muito tarde, muito cansada. Hoje ela estava doente, com febre também, por isso ela não pôde estar connosco. Que nós possamos orar por ela
Mais algum pedido, mais algum agradecimento que queiram fazer? Sim, a Vera e depois a Lúcia atrás. Eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui, pela força que Ele tem me dado e por ver o agir dele na minha vida, no meu trabalho, de eu poder testemunhar do amor dele para as colegas. E queria pedir oração pela saúde da minha filha Beatriz. Ok, vamos então orar pela Beatriz e pelo agradecimento também. Pronto, os meus pais estiveram em viagem, então agora a viajar de volta é pedir a proteção dele, Tá bem. dele para ele. Muito bem, vamos então orar também por esse pedido. Agradeço a Deus pela boa viagem que nos concedeu e também pelo que me aconteceu, que esta noite passada não dormi quase nada. Tínhamos notado que os nossos não têm andado bem, mas graças a Deus me ajudou. Graças a Deus estou aqui. Amém. Vamos então orar pela saúde da irmã Carminda e agradecer também. Sim, João? A gente continua orando pelo Samuel também, pastor. Vamos orar também pelo Samuel. Mais algum pedido ou agradecimento? Sim, Márcio? Pastor, eu tenho que dizer para agradecer a Deus, porque aquilo que já falou comigo sobre o trabalho, e Deus já mostrou que esse trabalho é para mim, e Deus quer que eu adore o sábado, porque o sábado é muito importante, é o dia dele. Por isso, eu agradeço a Deus por isso, Ele me livrar dessas coisas, que continue assim, né? Para que eu possa sempre adorar a Deus. Que sempre abro nos olhos e me afaste das coisas más do mundo. Por isso, é isso que é por. Obrigado. Amém. Agradeço. Amém. Obrigado. Vamos agradecer então a Deus por isso e que Deus também continue a ajudar-vos e a abençoar-vos, não é? Também é importante. Não sei se há mais algum pedido ou agradecimento. Todos os dias, ao meditar, nós podemos lembrar as orações que Deus nos respondeu nesse dia. Hoje nós temos um agradecimento especial, uma oração ou um tema pelo qual nós orávamos há um ano, quase há um ano, talvez 11 meses. E vimos a resposta hoje, Amém. subitamente, inesperadamente. Foi um grande prazer. E nós estamos muito gratos a Deus porque houve todas as orações e algumas especialmente como esta. Amém. Amém. Vamos então agradecer também por esse pedido especial. Se não há mais pedidos nem mais agradecimentos, eu gostaria então de propor que nós nos pudéssemos colocar aqueles que sentem à vontade de joelhos, aqueles que sentem à vontade noutra posição, utilizem a posição que vos for mais confortável. Eu gostaria de propor que nós pudéssemos então ter uma pessoa que ore pelos agradecimentos, outra que ore pelos pedidos e uma terceira pessoa que pudesse orar pela descida do Espírito Santo sobre nós. Que realmente nós sabemos, acho que nós todos sabemos isso de uma maneira mais, se calhar mais explícita ou menos explícita. Muitas das vezes os problemas que nós temos na nossa vida servem apenas para nos desviar de Deus. E são pretextos que Satanás utiliza para nos desviar de Deus. E eu acho que se nós realmente tivermos o Espírito Santo na nossa vida, nós não só vamos nos aperceber e ser capazes de discernir quando é um real problema que nós temos ou quando é apenas uma armadilha de Satanás, um bocadinho como o Márcio partilhou, não é? Coisas que nos tentam separar de Deus. Mas não só nós vamos ter essa capacidade de discernir, mas nós vamos ter capacidade de testemunhar de uma outra maneira e de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Por isso, então, 3 pessoas, 3 voluntários,
um para os agradecimentos, outro para os pedidos que foram feitos e um terceiro, o último, para que Deus possa enviar o Espírito Santo sobre cada um de nós. Eterno Deus, bondoso Pai, nós te estamos infinitamente gratos pelo privilégio de estarmos aqui na tua Santa Casa de Oração para poder partilhar com os nossos queridos irmãos, uns com os outros, aquilo que nos vai no nosso coração. Nós estamos gratos, Senhor, porque tu atendes às orações que os teus filhos fazem, segundo a tua vontade, para a tua honra e glória. E agradecemos, bom Pai, porque tu, seja por motivos de saúde, seja por membros que estão afastados, que voltem, seja por assuntos particulares, Senhor, tu atendes e sabes responder a cada um segundo as suas necessidades. Muito obrigada, filho Pai, pela tua bondade. Nós te queremos particularmente agradecer pela dádiva do teu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, para que possamos ter direito à vida eterna através do seu Santo Espírito e do seu sacrifício. Fica com esta congregação, fica com aqueles que aqui nos faltam. Ó Senhor, fica com todos aqueles que te buscam, que eles te possam encontrar antes que seja tarde demais. Usa-nos, Senhor, no teu serviço, segundo a tua vontade. São as bênçãos que te agradecemos, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós viemos cá pedir, Senhor, que possas ser com cada pedido feito, Senhor. Aqueles que foram aqui feitos, aqueles que passaram só no coração e na mente de cada um de nós, Senhor. Que possas ouvir cada um segundo a tua vontade, que possas nos atender, Senhor. Mesmo nós não merecendo nada, Senhor. Atende a nossa oração, atende os nossos pedidos. Traz aos teus testemunhos todos os que estão afastados, Senhor. Fica com cada um de nós. Os imploramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Querido Senhor nosso Deus, amado Pai, ainda em oração, Senhor, eis aqui a tua igreja, clamando a Ti, porque reconhecemos que Tu és o único Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra, e aquele que nos chamou para participar de algo maior do que a nossa vã vida aqui nessa terra. Pai, a gente tem uma necessidade muito grande no nosso coração, que é sermos batizados com Teu Santo Espírito. Precisamos, Senhor, do renovo, da mudança que somente o Teu Espírito pode trazer, que abre, Senhor, o nosso entendimento para as coisas espirituais, que lembra-nos, Senhor, das palavras que a gente lê na Tua Palavra e que nos ajuda a ter compaixão, a ter bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, o fruto do Espírito que Tu prometeste dar. Tu disseste, Senhor, que ia para o Pai e queria preparar mansões para nós morarmos quando Tu viesse nos buscar. Mas ainda estamos tão miseráveis, Senhor, tão cheios de nós mesmos, principalmente eu, que precisamos, Senhor, que Tu nos mande Teu Espírito para que nos transforme, para que nos mude, Senhor, o curso da nossa vida e que a gente se entregue a Ti inteiramente sem reserva, meu Deus. Que a gente não fique, Senhor, achando que a nossa vida é mais importante, porque o Teu Filho desceu, como a irmã Ruth orou, para que através de uma vida simples, uma vida de entrega total e submissão a Deus, a gente alcançasse a salvação.
Por isso eu oro, Senhor, por mim e pela Tua igreja, para que a gente possa deixar o eu de lado e que o Teu Espírito Santo possa nos encher de tal forma que a gente venha transbordar, Senhor. Não de nós mesmos, mas do Teu Santo Espírito. Ouve as nossas orações, Senhor, porque não pedimos isso por coisas vãs, mas para que o Teu reino avance e que a gente seja destemido, Senhor, e que a gente fale com intrepidez, com ousadia, mas com mansidão, e anuncie o reino, o Teu reino aqui nessa terra. Fica conosco, Pai, é o que oramos e te pedimos em nome amado do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos agora dar lugar ao irmão Vitor, que vai partilhar connosco a mensagem. Damos boa noite a todos. Boa tarde. Boa noite. Que esta hora nós possamos passar aqui seja uma hora de refrigério espiritual, seja uma hora em que nós, ao meio da semana, como se diz, vimos à igreja para recarregar as baterias e que o Senhor seja com cada um de nós que aqui se encontra. Eu gostaria que os irmãos colocassem um pensamento antes de ler e de comentar este pensamento. Eu gostaria que, conforme nós estamos, inclinássemos a nossa cabeça para fazer uma pequenina prece. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás nos altos céus, santificado seja o Teu nome. Nesta hora, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer o Teu nome e também, Senhor, para abrir o nosso coração à influência da Tua Santa Palavra. Fica com cada um de nós, que a humildade possa imperar esta tarde aqui, na tua casa. É tudo quanto te imploro, em nome de Jesus. Amém. Então, eu tirei este pensamento, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 156. E diz: o objetivo de todo o ministério é conservar o eu fora de vistas e deixar que Cristo apareça. E depois diz: a exaltação de Cristo é a grande verdade que todos deviam revelar. Estamos aqui perante duas palavras que eu achei interessante, e muitas vezes nós olhamos para as palavras e não sabemos aquilo que ela quer dizer. E então eu tenho por hábito ir ao dicionário, ver o significado dessas palavras para melhor me adaptar àquilo que eu quero, não é? E então essa palavra é exaltação. Nós temos aqui duas exaltações, que é a exaltação de Cristo, não é verdade? E temos também lá em cima, o objetivo de todo o ministério é conservar o eu, uma exaltação própria, uma exaltação do eu, uma exaltação em que eu acho, não é? Conforme a minha vontade e não conforme a vontade de Cristo. Exaltação, podemos dizer exaltação própria, debaixo do eu, sem Jesus. É o estado de excitação, descontrole, que leva a pessoa ao exagero na demonstração de suas ideias, sentimentos ou atitudes. Entusiasmo, arrebatamento e também condição de quem está irritado, repleto de raiva e cólera. Isto é o eu, é a exaltação própria que
significa isto. Agora, temos ali a outra, muito rapidamente, a exaltação de Cristo. O que é que será a exaltação de Cristo? Podemos abrir a Bíblia em Filipenses 2, 6, 11, a Bíblia vai responder. Talvez na mente de Paulo, talvez esta passagem seja uma das mais importantes que ele escreveu. Filipenses 2, 6 e 11, não tem possibilidade de colocar aqui, não. Muito obrigado. Ele expõe um pensamento, o Paulo, ele expõe o seu pensamento profundo para tentar resolver um problema que havia de desunião na igreja de Filipos, na igreja de Filipenses. E a melhor maneira foi apresentar Jesus e levar a cada um, ou motivar cada um a seguir Jesus. E então diz que, sendo em forma de Deus, Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, portanto, aniquilou o seu próprio eu, conforme a passagem, o pensamento que nós lemos há pouco, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Aparece aqui outra palavra, e achando na forma de homens, agora, não é? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Eu penso que é 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E no 11 diz, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de seu Pai. Portanto, nós vimos aqui que essa humildade que é a exaltação de Cristo. Ele humilhou-se de tal maneira que não quis ser como o Pai, como diz o pensamento, mas sim, ele quis ser aquilo que realmente ele era. Ele veio viver com os homens e ele quis proceder conforme. E então diz que a humildade é a verdadeira exaltação de Cristo. Não esquecendo esta introdução, vamos entrar na mensagem que eu vos trago hoje. E ela vem precisamente em Lucas 15. Em Lucas 15, não sei se querem colocar ou se nós possamos ler. Lucas 15, capítulo 11 a 32. E todos sabem subejamente o que é que esta parábola se refere. É a parábola do filho. Do filho. Mas eles eram dois. Não era? Portanto, é a parábola dos filhos pródigos. Será? E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço, o mais novo deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Coisa que ele não tinha hoje em dia. Só a herança só é repartida quando o pai e os pais morrem, não é? Eu aqui não sei se o pastor me pode ajudar. Aqui este senhor era viúvo, com certeza. Porque não aparece a mulher. Portanto, e a herança foi dividida pelos 3. Pelo 50% do pai e 50% dos filhos, ou seja, 25% por cada um. Eu sei que 25% foi doado, ainda em vida, ao filho mais novo. E vamos continuar. Dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda aos seus 25%, vamos pensar assim, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. No versículo 15, e foi
E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Logo, para ele, logo uma humilhação, não é? Que era judeu, uma humilhação, ir guardar porcos. Mas a necessidade era tanta, não é? E ele via-se numa vida tão dissoluta, que ele, para não morrer à fome, ele teve que fazer esse serviço, o que está mal. Com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada. No versículo 17, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai, ouçam, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho... Agora, tenham atenção agora a esta parte. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que é que se passa aqui? O que é aquilo que se está a passar? E ele lhe disse: veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo, atenção irmãos, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas foram durante o que o teu irmão esteve fora e são tuas. Foi a resposta do pai. Isto é mais uma parábola, que talvez seja uma parábola que todos, com certeza que todos conhecem, a parábola do filho pródigo. E muitas das pregações de Jesus eram feitas através de parábolas. Parábola é um género literário cujo alcance permite ao leitor e ouvinte entender lições maravilhosas. Em seus ensinamentos, Jesus não somente transmitia lições morais, como também sugere algumas interpretações espirituais. Esta parábola que acabamos de ler sugere isso mesmo. Tem um alcance que abarca tanto a moral como a espiritual. Talvez seja esta parábola a mais conhecida de Jesus. Esta parábola salienta a administração dos bens, mas aqui o mais importante é a generosidade franca de um pai em contraste com o senso distorcido de justiça do seu filho mais velho. É uma parábola muito conhecida e por isso dá-nos um exemplo digno de seguir e servir Jesus. Pródigo, alguém que desperdiça bens, corrompe o caráter, foge da casa paterna, etc, etc. É uma parábola que mostra a Deus na figura do Pai e mostra a cada um de nós
ou na figura do irmão mais velho, que rejeita a conversão do irmão que rejeita a conversão do irmão mais velho, do irmão mais novo. Ou seja, e mostra que é uma parábola que mostra Deus na figura do Pai. E mostra a cada um de nós, ou na figura do irmão mais velho, que rejeita a conversão do irmão mais novo. Ou na figura do irmão mais novo, que vive uma vida cheia de pecados. Talvez seja a parábola mais capaz de nos dar o maior número de lições entre todas, tanto morais como espirituais. Hoje vamos destacar algumas lições para a nossa reflexão e edificação. É uma parábola que mostra que Deus permite, muitas vezes, que caiamos para que o nosso orgulho seja manifestado e que nós pudéssemos aprender a lição. Ou seja, é uma parábola que mostra que Deus permite que caiamos em nosso orgulho para aprendermos a lição. O pai, mesmo estando vivo, deu a herança ao filho mais novo. O pai podia recusar, protegendo seu filho de tal loucura. Deus também muitas vezes podia interceder por cada um de nós, não é? Mas nós temos o chamado, uma palavra bonita, o livre-arbítrio, não é? E que nós é que decidimos. Deus diz que, Vítor, tu tens estas duas estradas, mas eu aconselhava-te ir por esta. Deus a falar comigo. Mas eu, como tenho o livre-arbítrio, não é? Eu é que vou dizer aquilo que quero. E muitas vezes nós erramos no caminho, nós escorregamos na casca da banana, nós estatelamos. Deus permite isso. Deus permite que isso muitas vezes aconteça para que eu aprenda a desobediência que eu tive, não é? Portanto, o pai podia recusar protegendo a seu filho tal loucura. Porém, ele permitiu, ele sabia que seu filho, separado dele, iria sofrer por causa do seu orgulho e imprudência. O pai tinha os seus planos. Deus age sempre corretamente. Quer a gente justifique de uma maneira, quer a gente justifique de outra, Deus age sempre corretamente. E o filho mais novo voltou, como nós vimos na parábola. E o seu pai não só o recebeu, como correu a abraçá-lo. É? Eu lembro-me quando ainda a minha mãe era viva e quando eu vim do ultramar, não é? Porque nos anos 60, 70, mais ou menos, até 74, 75, jovens como eu, agora não, mas na altura, com 20 anos, não é? Olha, tu vais para Moçambique, tu vais para Angola, tu vais para a Guiné. Não é? E 2 anos depois regressavam. E eu lembro que eu vinha, eu por acaso fiz a viagem de avião, os meus irmãos fizeram de barco, eu fiz de avião. E quando eu regressei de avião, eu vinha com a minha mala e eu vejo o meu pai, a minha mãe e o meu irmão mais velho. E a minha mãe, da forma que pôde, assim que me viu, ela, tal a alegria de abraçar um filho que já não via há muito tempo. O que sucedeu com o pai da parábola, não é? Quando viu o seu filho, ele não esperou que o seu filho chegasse a casa, mas ele correu para quê? Para abraçá-lo, para senti-lo, não é? Em seus braços novamente. O filho mais novo voltou e o seu pai o recebeu de braços abertos. Deus recebe todos quando, com humildade, nos arrependemos. Quando o pai vê a volta do filho, houve festa, como nós lemos, não é? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque um filho estava como é que é dizer, estava perdido, não é? Estava no mundo, e ele regressou ao seu lar. Esta é a maneira clara, sugestiva, que temos ouvido e querido da palavra do filho pródigo. Porém, há pródigos dentro da própria casa. Equivale dizer que há pródigos dentro da igreja.
Se eu não tiver razão, mandem-me calar que eu vou-me embora. Mas eu vou continuar. Está bem? Portanto, o pródigo, o mais novo, que pegou na sua herança e foi embora, desperdiçou tudo, não é? Em certos e determinados lugares não muito aconselháveis, e regressou novamente para o lar, como se costuma dizer, com uma mão à frente e outra atrás, sem nada. E o pai o recebeu. Agora vamos entrar no outro pródigo, que é o irmão mais velho. Portanto, por isso eu disse que há pródigos dentro da própria casa, dentro da igreja. Esses são conhecidos por zelosos, puritanos, metódicos, chamada santificação falsa, situando-se muitas vezes na posição contrária à palavra de Deus. Ora, vejamos. No verso 28 do capítulo 15, diz que aparece-nos uma outra personagem, sabem quem é? É o filho mais velho. Diz o verso, mas ele se indignou. Ele estava dentro de casa. Ele se indignou. Mas porquê é que ele se indignou? Porquê é que ele ficou com raiva? Indignou-se é um sentimento de desprezo, considerando que o pai cometeu um ato injusto. Muitas vezes, dentro da igreja, quando nós detectamos algo que não está bem, não está de harmonia com a palavra de Deus, nós ficamos tristes. Porque é que aquele nosso irmão... E ao contrário, nós ficamos indignados, não é? Se fosse eu que visse algo que não estava correto, não é? E que nem fosse à palavra de Deus ver realmente se estava ou não correto, e ficava logo imediatamente indignado. Isso não é de Deus. Deus quer sensatez, não é? Este mesmo sentimento foi, anos atrás, demonstrado por Caim, que matou o seu irmão Abel. Porquê? Porquê é que ele se indignou? Então Deus não tinha um pedido, mas ele não foi obediente, ele exaltou o próprio eu. Ele foi oferecer a Deus aquilo que muito bem ele quis, não é? E precisamente a inveja veio sobre ele, e a inveja levou a que o inimigo entrasse e ele tivesse morto o seu irmão Abel. O apóstolo Paulo aconselha que nos nossos dias o seguinte: toda a amargura, o desprezo, a ira e cola sejam tiradas dentro de vós. Isto é o primeiro conselho que Paulo dá em Efésios 4:31. Portanto, quando a gente sente, embora nós estamos dentro da igreja, mas nós sentimos muitas vezes que algo não está bem, e esta parte cá dentro parece que não é? Mas ele diz que toda a amargura, o desprezo, a ira e cola sejam tiradas dentro de vós. A indignação do filho mais velho contrastou com a bondade, com a misericórdia do pai em favor do irmão mais novo. Ele não acolheu o seu irmão. Eu não sei. Eu vou fazer aqui uma à parte. Nesta igreja, que não é muito grande, se houvesse um irmão que fizesse um disparate muito grande e que a igreja foi obrigada a riscá-lo da igreja, e todos concordaram, porque aquilo que ele fez não deixou bem a igreja, deu uma má visão da igreja, etc, etc. Tudo bem. Ele foi riscado, nós continuamos a orar, tudo bem, mas ele um dia entra pelaquela porta. Como é que nós o iríamos receber? O apóstolo Paulo estava certo ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo, o verso atrás, lido em 4:31, que lemos há pouco. Pois ele sabia que nos últimos dias, muito próximo da vinda de Jesus, muitos de nós aguardamos o Senhor nas nuvens, afirmamos ter paz e comunhão com Jesus. Mas conservamos, reparem,
Nós, se eu perguntasse a cada um de vocês, nós sabem, e temos aprendido assim, que embora com tantos tumultos que há à nossa volta, com tantos problemas que há à nossa volta, a postura do cristão é ter uma paz e ter uma confiança em Deus. É ou não é? Mas diz o apóstolo Paulo que devemos, afirma que nós temos que ter paz e temos que ter uma comunhão com Jesus para que essa paz seja perseverada, mas conservamos muitas vezes no nosso coração ressentimentos e por vezes, não digo ódio, eu tenho aqui ódio, mas não digo, mas ressentimentos que o irmão A ou B ou C fez-me aquilo e eu ainda não tive coragem de ir falar com ele, ele também não teve coragem de pedir perdão. Portanto, evidenciados através de palavras e atos indignos do cristão, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os pródigos dentro da igreja são uma realidade. Em 1 João 4, 20, alguém diz: eu amo a Deus e aborreço seu irmão. Como é que é chamado? Como? É mentiroso. Eu com certeza que eu estou a falar nisso para a gente meditar um bocadinho, mas eu não acredito que haja aqui irmãos nesta situação, não é? A dizer que amam a Deus e aborrecemos. Não acredito que eu às vezes eu estou aborrecido ali com o André, mas passa, não é? Eu não acredito que haja um ressentimento, um aborrecimento assim contínuo, capaz de... eu não acredito. Mas o que é verdade é que há dentro da igreja. Não é? E os mentirosos, irmãos, quer a gente quer não, o que é que lá dizem em Apocalipse 28? Não entram. É isso que a gente tem que ter cuidado, não é? Nesta parábola encontramos um segundo pecado, que é a desconsideração. Ainda no verso 28 do capítulo 15 de Lucas, diz que o irmão não quis entrar e, sendo o pai, insistiu com ele. Da mesma forma que o pai, quando viu o irmão mais novo regressar a casa, correu para o abraçar, o pai agora não foi capaz de ficar em casa e ele sai da sua casa e dirige-se ao filho mais velho, não é? E dirige-se ao filho mais velho para insistir com ele, para que ele entre e faça parte da festa. Mas o filho estava renitente. Ele argumentou com o pai no verso 19: eu sirvo-te há tantos anos sem nunca transgredir, o eu a falar, né? Sem nunca transgredir o mandamento, e tu nem um cabrito mataste. É um argumento que ele usou que entristeceu muito o seu pai. Porque Deus o pai está no lugar de Deus aqui. E eu não acredito que Deus tivesse essa visão, porque o filho mais velho esteve sempre com ele, não é? Quem precisava de ajuda, quem precisava das orações era aquele que está fora. Mas é só para nós vermos que também há pródigos dentro da igreja. Pois ele, não contente, ainda criticou o seu irmão mais novo, no verso 30, numa tentativa de conseguir que o seu filho mais velho entrasse e participasse da festa. O pai diz-lhe: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Nem mesmo assim, com esta extrema vantagem, conseguiu a sua receptividade. Era um rapaz que nunca tinha saído de casa. Era um membro que nunca tinha saído da igreja. O seu coração brotou indiferença e oposição. A falta de consideração é condenável. O apóstolo João dá ênfase a isto quando escreveu em João 1:11, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Indiferença, desconsideração.
Foi assim que os judeus procederam com Jesus. No tempo de Paulo, este defeito de caráter muito o preocupava, ao ponto de escrever em Filipenses 2:3, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isto, teoricamente, o Paulo está correto. Mas na prática. Também em Hebreus 10:24 diz: consideramos uns aos outros, consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e às boas obras. Que nós possamos considerar o nosso irmão superior a nós, que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos motivar-nos uns aos outros, que nós possamos ajudar-nos uns aos outros, que nós possamos ir todos juntos para aquele lugar que Jesus foi preparar. Irmãos, outro aspecto, outro defeito que encontramos no pródigo caseiro, no pródigo mais velho, ou no irmão mais velho, é a falta de comunhão com o Pai. Então, um rapaz que viveu sempre no lar, viveu sempre na igreja, ele, como se costuma dizer, eu nasci no berço da igreja, não é? Eu já nasci dentro da igreja. Como é que podemos aqui admitir que a falta de comunhão com o Pai? No verso 29 diz: eis que te sirvo há tantos anos. No verso 25 indica-nos a sua ocupação. Muito trabalho, pouca comunhão. Pode não acontecer com todos que aqui estão, mas se nós nos absorvemos com trabalho, nós não temos disposição para ter a comunhão com Deus. Estarei errado? Muito trabalho, pouca comunhão. Os seus dias foram absorvidos pela azáfana constante, pela correria desenfreada do dia-a-dia. Será que esta situação é sentida na grande maioria dos crentes, ainda hoje, demasiado preocupados com os assuntos materiais? Dou-vos um exemplo conhecido de... Vocês já ouviram falar da Maria? E já ouviram falar da Marta? Duas irmãs, duas atitudes. Lembram-se da história? Quem é que escolheu a melhor parte? O que é que ela fez? O melhor do lugar do mundo é aos pés de Jesus. Não quer dizer com isto que a Maria não fosse trabalhadora, mas há momentos para tudo, não é? E Maria escolheu o melhor lugar. Não quer dizer com isto, e nós estamos aqui a apontar a Marta. Não, é o feitio dela. Eu ia dizer que tem lá em casa alguém assim também, mas pronto, mas é o feitio das pessoas. Mas essa personalidade ou esse caráter tem que ser transformado pela leitura da palavra de Deus, não é? E graças a Deus aos poucos vamos indo, não é? Mas aquilo que eu quero dizer é que muito trabalho dá uma possibilidade de menos comunhão com Jesus. Não estamos nós na igreja verdadeira há muitos anos? Com certeza. Temos falado a outros de Jesus, damos o dízimo de tudo, temos guardado o teu santo sábado? Com certeza. Sabem qual é a resposta de Jesus? Não vos conheço. Vai ser muito aborrecido. Até eu tive 50 anos na igreja. Dei o dízimo. Tentei ser prestável com todos. E Jesus vai me dizer que não me conhece? É complicado. Alguma coisa houve que a exaltação do próprio eu não foi bem camuflada com a exaltação de Cristo, não é? Ou seja, eu li há pouco tempo atrás o significado de justificação pela fé. E nós temos aqui um exemplo disso. Justificação pela fé. Alguém sabe dar o significado?
assim, um significado prático e perante aquilo que nós estamos a ouvir? Justificação pela fé é a glória de Deus aniquilar a glória do homem. O que é que nós lemos no início? O que é que nós temos que fazer? É retirar o nosso eu para dar a possibilidade a que Cristo se manifeste. Enquanto isso não for conseguido, podemos ter problemas, não é? Irmãos, este filho mais velho é uma figura clara dos fariseus do passado. Líderes religiosos que, auto-justificando-se, menosprezavam os demais. Certo obreiro usou esta frase numa sua pregação. Quando ouvires alguém exaltar-se a si mesmo, o eu, quando ouvires alguém exaltar-se a si mesmo, menosprezando os outros, aí está a falsa religião. Parafraseando este texto, quando ouvires algum cristão menosprezar os outros considerando o seu serviço no Senhor e está simultaneamente a exaltar-se a si próprio e a desprezar os outros, aí está o falso cristão. Este é um dos defeitos de caráter que nós podemos encontrar no filho mais velho da parábola. Evidenciou-se e desconsiderou seu irmão, mas e é interessante nós lermos, da mesma forma, cada um de nós tem um pouco de fariseu e um pouco de publicano na nossa maneira de ser. Ou seja, temos um pouco do pródigo mais novo, temos um pouco do pródigo mais velho. Assim, também temos que reconhecer que dentro da igreja existem pródigos que necessitam de Jesus. Se a gente não levar mais nada para casa, nós possamos levar esta frase. Mesmo dentro da igreja, mesmo ter o conhecimento que nós temos, nós somos uns privilegiados. Como adventistas do sétimo dia, nós sabemos aquilo que se passou no passado. Sabemos aquilo que vai passar-se no futuro. E muitas vezes o problema nosso, estão a perceber, é, no presente, a gente achar que não necessita de Jesus. Em 1 de Pedro encontramos um verso de aconselhamento. 1 de Pedro 5, 6 a 9 diz, não tenho aqui os versos todos, diz que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Mais uma vez aqui reflete a exaltação de Cristo. A exaltação de Cristo, o que é? É a humildade. A humildade com que Jesus andou nesta terra e a humildade que nós, como seus seguidores, devemos manifestar na nossa vida, não é? Perante cada um. Uma outra forma de caráter neste pródigo caseiro que encontramos na parábola, a rejeição. Agora reparem, irmãos, eu estou a acabar. Eu pensava que não era assim tão longo. Uma outra falha de caráter neste pródigo caseiro que encontramos na parábola é a rejeição dos bens paternos. Jesus deixou o seu lugar celestial para vir em socorro do ser humano. Qual é a atitude do ser humano em face de tal amor? Qual é que foi a atitude do povo? Jesus deixou o céu com o intuito de vir salvar, morrer por cada um de nós. Como é que o ser humano se manifestou? O povo rejeitou. Jesus chorou sobre Jerusalém, pelo facto de Israel não se apropriar das promessas, não se apropriar das bênçãos que o Senhor lhes tinha confiado. Tiveram a grande riqueza na pessoa de Jesus e não se apropriaram dele. Isto é rejeição. Na parábola, o filho mais velho, durante anos, na presença do pai, nunca reconheceu a bondade do pai. No verso 29, Lucas 15, diz que sirvo-te há tantos anos e nunca me deste um cabrito. Nunca me deste uma bênção que fosse. Nunca desfrutou da riqueza do pai. E é triste. É triste porque muitas vezes nós andamos uma vida inteira na igreja
e parece que não lucramos nada com este tesouro que Deus nos deixou, não é? Apesar de lhes ter dito, todas as coisas são tuas. Um filho rico, mas miserável. Será que este rapaz é a figura de muitos cristãos que estão na igreja há muitos anos e nunca se apropriaram da riqueza que está ao seu alcance? O pródigo mais velho era tão miserável como o outro, não obstante encontrar-se em casa do Pai. Esta é uma lição para nós todos que nos encontramos na casa do Pai. Muito importante o que extraímos da parábola em relação ao filho mais velho. Chegamos à conclusão do seguinte. Toda a parábola tem uma conclusão, não é? Era o propósito de Jesus. Chegamos à conclusão do seguinte. Ele não trabalhava movido por amor. Quando a Isabela, ao fim de semana, ao sábado, faz uma mousse de chocolate, porque sabe que todos gostam, não é? A minha neta de 9 anos já diz, avó, esta mousse não foi feita com amor. E todos ficamos a olhar para ela. Sabem porquê? Porque ficam bocadinhos da tablete e ela acha que a mousse devia de ser sem achar aqueles bocadinhos. Portanto, ela diz que não foi feito por amor, porque se fosse feito por amor, aquilo era bem esmiuçado. Estão-me a entender? Foi uma parte. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que ele não trabalhava movido pelo amor, mas pela esperança de recompensa. Olha que interessante. E nós? Estamos aqui com a esperança, e temos, não é? Da recompensa. Mas será que estamos aqui por amor a Jesus? Será que estamos aqui para demonstrar aos outros amor de Jesus? Será que a nossa vida é isso mesmo lá fora? E nem olhem para mim. Não olhem para mim que eu sou igual. Posso estar aqui agora tão bem a falar com vocês, mas ali fora aparece uma casca da banana e se eu não estiver com Jesus, na altura para me desviar, eu vou estatelar. Portanto, isto quer dizer que todos necessitamos, todos precisamos de orar uns pelos outros, todos precisamos de dar uma palavrinha a qualquer um de nós, não é? Só Deus conhece o coração de cada um. E ponto final. E neste preciso momento, Jesus segreda aos nossos ouvidos e diz: torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, 2. Mas o inimigo também segreda aos ouvidos de mim, o meu e de vocês, e diz: olha, mantém-te afastado de Jesus até que te faças melhor cristão. Compreenderam? Até que te sintas um cristão bom e aches a condição ideal de ir a Ele. Será que isso acontece hoje connosco? Quando nós escorregamos e estatelamos com força e nós, em vez de ir a Jesus, estamos ali a dar ouvidos ao inimigo. O que é que tu vais agora fazer? Uma vez Jesus agora vai-te ouvir. Então tu fizeste tão mal. Mas Jesus insiste. E então vem aquele pensamento que vem em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabem, quanto maior e mais pecaminoso nós nos sentimos, maior é a ternura dispensada pelo Senhor. É bom sabermos. Jesus ama o pecador, mas claro, ele aborrece o pecado. Porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. A última parte, para terminar, eu perguntava a mim próprio e a vocês também.
que me impede de ir a Jesus neste preciso momento? Há alguma coisa que impede? Se há, é agora o momento. Se dermos um passo que seja na direção de Jesus, com o coração arrependido e humilde, o Senhor se apressará a cingir-me, a cingir-te com os abraços do infinito amor. O que é que aconteceu ao pai quando viu o filho regressar? E ele, seu pai, sabia de antemão que ele tinha sofrido aquele tempo todo que esteve fora. Ele não esperou que o filho chegasse e batesse à porta. Ele, através da janela, através da porta entreaberta, viu o filho e correu para ele para o abraçar. Se dermos um passo que seja na direção de Jesus, com o coração arrependido e humilde, o Senhor se apressará a cingir-me e a cingir-te com os braços do infinito amor. Irmãos, vou acabar e eu penso que já estou... Vou acabar com uma oração do rei David. Interessante esta oração. Depois de uma luta tremenda que ele, David, travou com Deus e com o inimigo, graças a Deus que David venceu na força e no poder de Jesus, e essa oração vem em Salmo 51:7. E diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Que possa ser também a nossa oração diária. Hisopo é uma planta, ou era uma planta utilizada pelos judeus durante a cerimónia de purificação. Diariamente nós precisamos de purificarmos. E diariamente nós deveríamos ter em mente esta oração de David. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Possa ser a nossa oração, que o Senhor abençoe a cada um de nós e que nós possamos, doravante, ter cuidado com certas determinadas atitudes, certas e determinadas conversas dentro da igreja, porque temos de ter cuidado, porque isso não está a favorecer, ou está a favorecer a nossa própria exaltação. E aquilo que nós queremos é colocar a nossa própria exaltação, o nosso eu, não é? À parte, para mostrar a Jesus e para que a exaltação de Jesus impere no nosso coração. É a minha oração para vocês e para mim. E perdoem-me se eu levei mais um bocadinho de tempo. E vamos terminar com a primeira e a última estrofe. Não quero roubar mais tempo. A primeira e última estrofe do hino. Como? Aqui não dá para fazer isso. Não dá. Vai ser o hino todo. Não dá para saltar, Vitor. Não? Não. Só se estivesse no piano. Ah, é? Está aí a pianista. Não está. Não. Ok, então também não é por causa de mais um minuto, não é? Ok. Vamos cantar então com alegria e vamos cantar com uma oração para a gente perceber a letra deste hino, que é interessante.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta hora, ó Pai, só Tu conheces o coração de cada um. E quero-te pedir, ó Pai, com humildade, que o aceites conforme Ele está. E que, de alguma forma, o Teu Espírito possa transformá-lo e que, doravante, possa ser um outro coração, um coração de carne, capaz de absorver tudo aquilo que Tu queres para a nossa vida. Abençoa a cada um que aqui está, Senhor, e as famílias de cada um de nós, porque cada um que aqui está, com certeza que um dia quer estar contigo na nova Canaã, quer estar contigo no céu, quer usufruir daquele lugar que Tu foste preparar para cada um de nós. Por isso, Senhor, ó Pai, nos perdoes, por isso, ó Pai, nos ajudes a mantermos fiéis e na direção certa. É tudo quanto te imploro, em nome de Jesus. Amém. Thank